O Brasil e a China vão deixar de usar o dólar para fazerem transações entre eles e ao mesmo tempo em Portugal. Agora temos produtos com zero diva. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Pessoal, como sempre, obrigado a todos que estão aí desse lado, espero que esteja tudo bem convosco. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazerem gosto, eu agradeço. Sigam-me no TikTok, lá em baixo, também que vou começar a falar de investimentos por lá, assim coisinhas pequeninas muito fixes. Como sempre, não sou um conselheiro financeiro. E para começar, vamos analisar aqui uns gráficos para vermos como é que as coisas estão. Pessoal, se vocês olharem aqui para os gráficos da Art Trading, o que é que temos aqui? O euro-dólar, em que o euro aos poucos tem vindo a valorizar em relação ao dólar e segundo as previsões aqui da Art Trading, poderá chegar a 1,1. Tendo em conta, como eu já vos mostrei aqui várias vezes, que a Art Trading tem acertado na maioria das vezes, eu acredito que realmente poderá chegar aqui a este nível de resistência. O que mesmo assim não é muito mau para o dólar por comparação com antigamente. Se olharmos aqui para a Libra, exatamente a mesma coisa. A Libra tem ganho em relação ao dólar e se olharmos para aqui, o Yen japonês também tem ganho em relação ao dólar. Mas se olharmos a longo prazo, se olharmos não para as últimas semanas, mas se olharmos para os últimos anos, o valor do dólar por comparação com estas três moedas não está assim tão mal. E em muitos casos já esteve pior em relação ao euro e bastante pior em relação à libra. Para quem quiser fazer forex, aqui as previsões da Auto Trading podem ajudar um bocadinho. Estamos aqui a falar se calhar de 1,1 euro-dólar. Aqui estamos a falar se calhar aqui neste ponto intermédio de 1,25 ou até 1,27 na libra-dólar. Aqui contra o Yen houve aqui esta subida do dólar, mas a verdade é que bateu aqui nestes dois pontos intermédios, bateu aqui no ponto de suporte que a Auto Trading tinha dito e aquilo que parece é que a curto médio prazo teremos o dólar perante estas três moedas a aproximar-se de valores antigos, mas que em nenhum momento são alarmantes se olharmos para o passado. Se olharmos para Bitcoin dólar, como eu mostrei aqui mais para o início de março, meio de março, nós tivemos a subida da Bitcoin e agora o tal processo horizontal. Aqui a Art Trading apontou para este nível de resistência e a verdade é que várias vezes ele esteve aqui neste nível de resistência, nunca o conseguiu romper para chegar ao nível de resistência a seguir, que seria nos 30 mil dólares, o que seria excelente, e se não romper este nível, e parece que não está a conseguir, poderá baixar para este nível intermédio 26.600, 25.300 e poder chegar até aos 24 mil. Os 24 mil seria uma descida considerável, mas que mesmo assim não seria uma descida assim muito acentuada por comparação com o crescimento que tivemos aqui dos 19 mil para os 24, 25 mil que tivemos a meio de março. Vocês já sabem, podem inscrever-se na Art Trading, eu deixo o link em baixo. Pessoal, eu não ganho nada com isto, mas acho que é um conceito bastante interessante. Vocês podem inscrever-se e não pagarem nada e então o que têm é uma análise semanal. Se vocês pagarem, têm uma análise diária, bidiária, o que for, sempre que for necessário. A análise é no momento e as previsões são alteradas consoante aquilo que estiver a acontecer. Por isso lá está, link em baixo, aproveitem. E agora, deixemos os gráficos, vamos lá falar do resto. Vamos começar pelos factos da inflação. Na zona euro, a inflação está a 6,9 e em Portugal está a 8, o que é um problema. A inflação não está a baixar em Portugal à velocidade que devia baixar. Existem, obviamente, N motivos para isto. Existem N medidas que o Governo está a tomar agora que eu acho que já deviam ter sido tomadas há mais tempo, mas lá está, eu não estou do lado de lá, não sei porque é que não foram tomadas antes, mas acho que algumas estão a ser demasiado tardias. Acima de tudo, estamos com um problema na parte alimentar. Estamos com uma inflação de 19% nos alimentos. 19% por comparação com o ano passado é muito, pessoal. Nós estarmos a gastar mais, praticamente 20% daquilo que gastávamos para comer de um ano para o outro é mesmo muito. A juntar isto, obviamente, nós estamos a pagar mais pela casa, mais pelos créditos, mais pela energia, mais por tudo. E o IVA a 0% teve algum impacto noutros países que o fizeram, como por exemplo em Espanha, em que baixou mais ou menos 4% a inflação dos alimentos. Mas, acima de tudo, é preciso perceber quem é que nós ajudamos nesta cadeia de alimentos que temos aqui. Porque há agricultores, depois há aqueles que produzem e que fazem a embalagem da comida ou o que for, e depois há aqueles que distribuem, e depois ainda há aqueles que vendem. A inflação na produção, por isso estamos a falar mais, por exemplo, na pesca e na produção agrícola, a inflação é de 35%. O que quer dizer que não podemos baixar aqui o preço, porque o custo da produção da fruta, do peixe, da carne e por aí fora, em média, aumentou de 35%. E aumentou por causa da gasolina, por causa dos fertilizantes, dos cereais, se calhar até dos seguros, dos impostos, do que for. 35% só
na parte da produção. Depois, na parte da indústria alimentar, onde, por exemplo, vêm as conservas de atum, que também estão a 0% agora neste pacote do IVA, 29% de inflação. Na distribuição, estamos a falar de 19, 18, 19%. Só na parte da distribuição. E então, a medida do IVA zero parece-me boa, terá um impacto pequeno. Acho que já devia ter sido feito há mais tempo. Se calhar devia ter sido feito no início deste ano. Se calhar devia ter sido feito na altura do Natal. E não foi, mas lá está, não sou político, não vou entrar por aí. Acima de tudo, é preciso perceber, nesta cadeia, quem é que temos que ajudar. Quais é que são aqueles que se poderão aproveitar do baixar do IVA, mas mantendo os mesmos preços? E então é realmente estarmos atentos para perceber se existem alterações. E acima de tudo, perceber se isto realmente tem impacto. Porque se teve impacto nos outros países, tem que ter impacto no nosso. Principalmente se atacarmos no sítio certo. Se os preços não mudarem, se não baixarem, alguma coisa não está bem. Agora vamos voltar para o tema principal, que é o Brasil e a China vão deixar de utilizar o dólar como moeda para fazer as suas transações económicas, para o seu comércio, digamos assim, entre os dois países, e vão começar a utilizar outra moeda. E aqui a questão é, até que ponto é que isto é mau para o dólar, ou muito mau para o dólar, até que a questão é que é o início do fim do dólar, e para quem é que isto realmente é bom? Para a China, para o Brasil ou para os dois? Primeiro precisamos de perceber que o dólar há cerca de 100 anos que é a moeda de reserva do mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que um país tem uma moeda e outro país tem outra moeda e um quer vender milho ao outro. E como não usam a mesma moeda, o que é que este país faz? Este país troca a sua moeda por dólares para depois comprar com dólares a este país depois pega nos dólares e troca pela moeda deles. E então a troca é sempre feita com um país a ter que comprar dólares para dar ao outro, para depois o outro vender os dólares para ter o seu dinheiro. Antes do dólar era a libra e antes da libra eram muitas outras. Chegou a ser o escudo português, em tempos, há muito tempo. E com isto, aquilo que podemos dizer é que o dólar é, por incrível que pareça, a coisa mais universal que existe enquanto aceitação. Porque mesmo aqueles países que não gostam, sei lá, do capitalismo ou da religião americana ou do que for, a verdade é que gostam dos dólares americanos. E também é verdade que uma única moeda faz sentido para as transações mundiais, o que não quer dizer que tenha que ser obrigatório, porque a verdade é que a moeda que for usada para isso tem uma influência que nenhuma das outras tem. O dólar passou agora por uma fase em que imprimiu mesmo muito dinheiro, que foi com a Covid, e isto já tinha acontecido algumas vezes nos últimos anos. Aconteceu, por exemplo, na década de 90 com o estourar das dot-com, e depois aconteceu nos anos 2000 com o estourar da bolha imobiliária. Agora foi com o Covid. Então o que está a acontecer é que mais ou menos 10 em 10 anos os Estados Unidos está a imprimir uma brutalidade de dinheiro para combater algo. Mas o problema não é o imprimir dinheiro por si só. É depois o que leva ao consumidor e ao investidor, que é a falta de fé nessa moeda a longo prazo. Isto depois leva a que países não consigam pagar as suas dívidas e muitas vezes o que têm que fazer é imprimir dinheiro. Não conseguem pagar as suas dívidas, não conseguem resgatar bancos, as pessoas não estão a pagar as suas dívidas aos bancos, os bancos não têm liquidez, e então lá está, vamos imprimir dinheiro, a moeda baixa e todos os países acabam por ser afetados por isto. A grande maioria dos países espalhados pelo mundo têm reservas de dinheiro em dólar. E muitos destes países, aquilo que viram foi no último ano e meio, as suas reservas de dinheiro a perderem valor porque o dólar desvalorizou um bocado por causa da inflação. No entanto, também é giro ver que o dólar, por exemplo, por comparação com o euro, já esteve muito pior do que o que está agora. E se olharmos para outros países, América Latina, América do Sul, Ásia, o dólar não está assim tão mal. Também é verdade que há mais de 10 anos que Rússia, Índia, Paquistão, China, Arábia Saudita e outros países estão a tentar largar o dólar para as suas transações. E em muitos casos, quando são transações só entre um país e o outro, eles já não estão a utilizar isto. Então, até que ponto é que isto é uma grande notícia ou não, o facto de o Brasil, que é uma economia gigantesca e um dos maiores exportadores do mundo, principalmente de comida, e a China, que é a grande potência económica, até que ponto é que isto é um problema? Para isso, temos que olhar para qual é a quantidade de dólares que neste momento está a ser guardada pelos outros países, que mantêm a fé na moeda, qual é que é a dívida dos Estados Unidos e a quanto é que estão os juros, pelo menos a 10 anos, e o quanto é que ainda se usa o dólar para transação. Para perceber o enorme impacto, há cerca de 20 anos mais ou menos, o dólar era usado para mais ou menos 70% de todas as transações que existiam no mundo. Atualmente está em 60%, perdeu 10% em 20 anos. Mas, no entanto, tem 20%
Tendo em conta que depois 20% é o euro, então 80% de todas as transações comerciais no mundo são feitas com dólar e euro. E os outros 20%, 10% é para a libra do Reino Unido e os outros 10% é para tudo o resto. Claro que agora, com o Brasil e a China utilizarem uma moeda que não seja o dólar, independentemente de qual é que for, a não utilizarem o dólar vai perder um bocadinho mais de percentagem e a outra moeda irá subir. Mas mesmo assim, o dólar ainda tem uma percentagem gigantesca do volume de transações. No entanto, é preciso perceber que desde que começou a guerra Rússia-Ucrânia, o que aconteceu foi que a China posicionou-se bastante bem e a sua moeda cresceu bastante enquanto percentagem de transação comercial em todo o mundo. Principalmente China, Rússia, China, Rússia. Por outro lado, também este é um momento de alguma pressão, digamos assim. Porquê? Porque os países que têm muito dólar enquanto reserva, neste momento estão a ver o dólar a desvalorizar, apesar das outras moedas até podem até desvalorizar mais. Mas se o dólar desvalorizar um bom bocado, principalmente com todos os problemas que estão aqui a existir, então pode haver aqui uma tentativa do investidor, do país, da reserva, do fundo de investimento, do que for, não comprar tanta dívida americana, não ter tantos dólares na sua reserva e ir para outra moeda. E muito se fala, obviamente, da moeda chinesa. Por outro lado, até que ponto é que isto é bom para o Brasil e para a China? Ok, para a China é bom de certeza, porque a sua moeda vai ser mais usada e eles vão ganhar poder com isto. Por outro lado, o Brasil vai estar a fazer uma transação com um país que tem uma moeda cada vez mais forte, enquanto o Brasil tem uma moeda cada vez mais fraca. A China já fez isto com outros países e aquilo que aconteceu foi, é verdade, este país mais fraco vendeu muitíssimo para a China e isso não é mau porque a China tem muito poder de compra, vamos supor, e então consegue comprar muita coisa ao Brasil, o Brasil vai produzir mais, vai vender mais e por aí fora. A China fica contente porque vai comprar barato, o Brasil fica contente porque vai conseguir exportar muita coisa e o dinheiro vai entrar no país. Por outro lado, aquilo que aconteceu em vários países em que a China conseguiu de alguma forma fazer isto ou outra jogada parecida foi a China chegou lá e começou a comprar as grandes empresas. E então, neste caso, o Brasil tem que estar preparado para não perder as suas grandes empresas para a China, para os investidores chineses. Porque este é que é a longo prazo o grande problema. Até que ponto é que a China pode aproveitar isto para pôr a mão, digamos assim, nas grandes empresas de energia, de telecomunicações, de transportes, do que for, incluindo bancos de investimento, de comércio. Até que ponto é que a China vai fazer aqui um tsunami na economia brasileira? Em que é verdade, a economia brasileira pode ter muito a ganhar com o dinheiro que entra, mas por outro lado, a longo prazo, pode perder a sua autonomia. Este é só um dos vários cenários que podem acontecer. Há cenários onde as coisas não são tão más para o Brasil, não são tão boas para a China e as coisas são mais equilibradas. Mas acima de tudo, pessoal, é ficarmos atentos, principalmente a comunidade brasileira que me está aqui a ver. Pode realmente acontecer isto e tem acontecido noutros países. Também é verdade que não é só a China que faz isto. Muitos outros países criam estas estratégias. E nós, por exemplo, aqui em Portugal, temos N empresas que neste momento têm uma percentagem gigantesca de investimento que veio da China, em que os chineses controlam uma parte ou a maioria de uma grande empresa portuguesa. Isto, claro, a longo prazo, raramente é bom, porque depois estas empresas, o próprio lucro começa a sair para a China. O dinheiro, lucro, não fica em Portugal para ajudar a economia. O dinheiro começa a sair. E isso é que é pior. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi muito rápido e muito simples. Não aprofundei muito o tema. Irei aprofundá-lo mais tarde, porque isto agora vai se desenvolver e eu irei ver até que ponto é que isto poderá ser bom ou mau para a economia brasileira. Em alguns pontos será bom, noutros pontos acredito que seja mau. Vamos ver isto com calma. Espero ter ajudado. Não se esqueçam, TikTok, Instagram em baixo, onde eu vou fazendo outras coisas, vou oferecendo coisas e por aí fora. Grande abraço. Até à próxima.